Este é mais um fragmento de mim e talvez ele fale também sobre você. Uma das melhores coisas que eu fiz pela minha saúde mental foi aprender a treinar o meu cérebro a viver no momento presente. E para quem já passou por momentos de depressão e principalmente ansiedade, sabe muito bem do que eu estou falando. É muito desafiador quando você está num processo de ansiedade, que é viver com excesso de futuro, você trazer a sua mente para viver no presente. Isso para mim sempre foi um grande desafio, focar no presente, trazer a minha mente para o presente e entender que eu não consigo mais mudar nada do que foi, do que ficou no passado, e eu também não consigo controlar o futuro, porque de fato a gente nem sabe se vai existir. E quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento há 6 anos atrás, tudo mudou. Tudo começou a fazer sentido na minha vida, porque eu comecei a entender o que é de fato viver no momento presente. E esse é um dos motivos para eu estar aqui sentada falando, gravando esses vídeos para vocês, porque de fato eu quero usar tudo aquilo que me ajudou, tudo aquilo que tem me ajudado nesses últimos anos para que possa servir de luz na vida de alguém. Então, de verdade, para você que está assistindo esse vídeo, que o universo, que Deus, seja lá como você chame essa energia, trouxe de presente para você, porque está na hora de você ouvir essas coisas sobre como viver no presente e o quanto de benefício isso pode trazer para sua vida. E foi assim que tudo começou na minha vida, há 6 anos atrás, na verdade pouco mais de 6 anos, quando eu tive uma crise muito profunda de depressão. Então, aleatoriamente, que nada é por acaso, começou a chegar para mim indicações de canais, de pessoas falando sobre meditação, sobre yoga, sobre os benefícios, e a meditação e o yoga, em especial na minha vida, foi uma das ferramentas mais poderosas para me ajudar a viver o momento presente. Principalmente a meditação, trabalhar a respiração, foi muito importante para mim naquele início, naquele desespero. E o universo foi colocando pessoas e situações no meu caminho para que eu pudesse começar a conversar com pessoas a respeito disso, os benefícios que elas já tinham recebido quando começaram a de fato viver no presente. E aí sim, dos 6 últimos anos para cá, eu tive o privilégio de morar e trabalhar num espaço de retiros no interior de São Paulo. Então eu pude vivenciar, mesmo estando lá trabalhando e morando, em alguns retiros eu conseguia participar das aulas de yoga e eu aprendi muito sobre a respiração, sobre estar no presente, a importância de você trazer a sua mente para o momento presente. E no começo foi muito difícil, sim, foi muito desafiador, porque para quem tem uma mente que está sempre preocupado com o que vai faltar no futuro, com escassez, com uma série de coisas, e a minha mente foi treinada assim desde a minha infância, de estar sempre preocupada com algo ou pensando que algo ruim vai acontecer, é muito desafiador, mas sim, é possível. Então até hoje, para mim, às vezes eu me deparo diante de alguma situação, ainda mais hoje que eu moro em cidade grande, é muito desafiador para mim estar em uma cidade grande e às vezes isso acelera um pouco a minha mente, então eu preciso me lembrar o porquê eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, aonde eu quero chegar e me trazer de volta para o momento presente. E de fato você vive muito mais feliz quando você consegue ancorar a sua energia, a sua presença no hoje, no agora. E sim, estar no presente é uma das ferramentas mais poderosas que existe, também mais desafiadoras. Então é um trabalho diário que você precisa fazer para trazer a sua mente, o seu corpo, a sua emoção, a sua energia para o momento presente, para o agora. E com a nossa vida hoje em dia, com redes sociais, com telas, com tanta informação, de preocupações, de coisas que eu preciso comprar, que eu preciso fazer, e as comparações principalmente com a vida do outro, é muito desafiador você trazer a sua mente o tempo todo para o presente, mas é uma ferramenta extremamente poderosa. Porque quando você vive muito no passado, quando você vive de passado, geralmente a tua mente traz para você muita culpa, muita nostalgia, aquela vontade de reviver algo muito gostoso, muito importante, mas que já passou, que você não tem mais
aquela situação, não tem mais controle, não tem mais como trazer aquela situação para você, ou viver no futuro num excesso de preocupações, tentando imaginar o que será, o que eu vou ter, o que não vou ter, o que vai faltar, e isso não te faz viver no presente. Você gasta muita energia vivendo no passado ou no futuro. E para mim isso foi muito desafiador. Viver no futuro, viver com ansiedade, já me trouxe muito sofrimento. Uma das vezes que me trouxe um sofrimento muito grande foi quando eu fiquei doente dentro do navio de cruzeiro onde eu trabalhava, e eu estava ali com um propósito. Eu já tinha pago o meu intercâmbio para a Irlanda, mas para entrar na Irlanda eu tinha que fazer uma comprovação financeira, e eu estava justamente trabalhando no navio de cruzeiro para recuperar esse valor que eu precisava. E quando o médico disse: eu vou desembarcar você porque você está doente e a gente não pode deixar você trabalhar aqui, ali eu sofri muito, eu chorei muito, eu entrei no desespero, porque eu já pensei em todas as possibilidades que dariam errado. Eu vou perder o meu intercâmbio, eu vou perder a realização desse sonho, eu vou perder todo o dinheiro investido, porque para mim sim era muito importante, era mais de 20 mil reais. E para mim ficou muito claro quando eu voltei para o Brasil, quando eu comecei a fazer as coisas que eu realmente precisava fazer, isso dizendo num aspecto espiritual e de autoconhecimento, o universo movimentou tudo o que eu precisava. E quando chegou a data da minha viagem, de eu ir para a Irlanda, eu estava com dinheiro a mais do que eu precisava para declarar ali na imigração. Então é muito surpreendente quando a gente confia e a gente para de viver no futuro, para de sofrer pelo... As coisas acontecem de uma maneira sem explicação. Porque todas as vezes que você está conectada com o agora, você está com energia, você está vivendo o presente, você sabe onde você quer chegar. E todas as vezes que você está com a vida meio sem sentido, você não sabe o porquê está levantando de manhã, o porquê está fazendo isso, o porquê está fazendo aquilo, é quando você está desconectada com o hoje, com o momento presente. Ou você está fixado em algo do passado, ou você está querendo muito viver o futuro. A vida não acontece no passado e a vida também não acontece no futuro. Então, como treinar sua mente para viver no aqui e no agora? Uma das coisas mais importantes, uma das ferramentas mais importantes para você trazer a sua mente para o aqui e para o agora é a meditação. A meditação é uma ferramenta poderosíssima e antiquíssima para te fazer treinar a sua mente. E meditar não é não pensar em nada, como muita gente imagina. Meditar é você sentar, prestar atenção, principalmente na sua respiração, e quando começa a vir os pensamentos, você vai só mandando o pensamento embora e volta a focar em você. Volta a ter presença. É como se fosse uma nuvem. Você vê a nuvem passando, daqui a pouco ela já não existe, foi embora. Vem outra, você vê ela passando, daqui a pouco ela já foi embora. E a meditação no começo é muito desafiador, e eu precisei muito fazer meditação guiada e tudo mais no início para começar a ter a possibilidade de um dia sentar e conseguir meditar. Outra coisa que ajuda muito, principalmente para nós mulheres que conseguimos fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, quando você está nesse processo de treinar o seu viver no agora, é começar a parar de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e começar a fazer as coisas com presença. Isso eu tenho percebido muito aqui em casa, como lavar uma louça com presença, fazer uma comida, cortar os legumes que eu estou cortando ali com presença, às vezes até sem música, sem podcast, sem nada, para treinar a minha presença. Eu estou aqui agora, eu estou sentindo o cheiro disso, eu estou sentindo a textura do alimento. Uma outra coisa muito legal de você fazer também é observar os seus pensamentos. E a meditação ajuda muito nesse quesito. Você sentar ali para meditar, vai começar a vir pensamentos de hoje, de ontem, de alguém, de uma mensagem que você recebeu, de esqueceu de responder. É muito interessante você observar os seus pensamentos. Em determinados momentos, você consegue fazer esse exercício de você observar os seus pensamentos e você sair da cena como se fosse alguém assistindo uma cena de teatro, e você consegue ouvir você mesmo conversando com seus pensamentos. Isso é muito interessante,
Porque quando você começa a fazer esse exercício de você analisar seus pensamentos, se enxergar de fora e até ali conversar com o seu pensamento, você começa a entender que você de fato não é os seus pensamentos. Então você começa a se relacionar com você de uma outra maneira, você começa a se desconectar dessa situação toda, dessa emoção toda que esse pensamento te traz. É interessante também, ao longo do dia, para quem está treinando, trazer a presença para a sua vida, é ter algumas âncoras, aquilo que te traz de volta para o momento presente. E cada um usa de uma maneira. Tem pessoas que fazem caminhadas para ancorar, tem gente que toma banho frio, tem gente que simplesmente coloca o pé na grama, na terra, ou você fazer um momento ali de você olhar para a janela, na varanda, tomar um copo d'água com presença. O que você achar ali no seu dia a dia que vai te ajudar a parar o que você está fazendo, parar os seus pensamentos, parar de viver no futuro ou parar de viver no passado. Uma outra coisa muito importante é parar de usar os estímulos, então celular, excesso de telas, comparação nas redes sociais. Isso te traz muito de ansiedade e de passado e de futuro. É interessante quando você se propõe a ficar sem redes sociais por um tempo, e eu fiz um processo terapêutico em 2021, onde eu fiquei 7 dias sem o meu celular. Ele foi pego no primeiro dia do evento, foi desligado e só foi entregue pra gente 7 dias depois. E é muito interessante como você vive em presença, como você dorme melhor, como você acorda melhor, como você come melhor quando você não tem o tempo todo informações entrando para dentro do seu cérebro. E uma parte muito importante para finalizar é você aceitar o agora, aceitar o momento presente. Porque muito do nosso sofrimento vem dessa resistência que a gente tem de aceitar o agora, de aceitar a sua vida, as coisas como são no momento presente, porque são resultados das suas ações no passado. Porque quanto mais rápido você aceita a sua vida, a sua situação atual, mais rápido você consegue sair dela. Porque tem a frase que diz, e eu acredito muito, tudo que você resiste, persiste. Então, se você não quer aceitar essa situação, ela vai continuar na sua vida até você aprender o que você de fato precisa aprender com essa situação. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua vida que você não gosta ou que você não gostaria que fosse dessa maneira, pergunte o que eu posso aprender com essa situação. E não por que essa situação está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo comigo de novo. Tenta extrair o melhor que essa situação tem para te oferecer, para te entregar, para te ensinar. Porque quando você aceita, aí começa a vir ideias, insights do que eu posso fazer para dar uma solução para esse problema. Você para de focar no problema e você começa a focar na solução do problema, e aí as coisas mudam completamente. Então, é vivendo no momento presente, vivendo no agora, é que eu consigo achar uma pista, é que eu consigo achar uma maneira de modificar o meu futuro. Tem um livro que eu gosto muito, que me ajudou bastante a entender e me trazer presença, é o livro O Poder do Agora, que é um livro super interessante para te fazer entender a importância de viver no aqui e no agora. E nesse livro tem uma frase bem interessante que diz: aonde você for, esteja lá por inteiro. E é isso, é sobre isso, é você entender a importância e como tudo muda, as relações, a sua percepção de mundo muda quando você está no presente. Hoje eu sou muito grata por ter tido conhecimento, por ter tido a oportunidade de entrar em contato com pessoas e com livros e com assuntos e com muito estudo nos últimos 6 anos para me ajudar a transformar dentro de mim tudo aquilo que estava me atrapalhando de viver no presente. E treinar a sua mente para viver no presente é um desafio diário, é um treino diário, assim como você precisa fazer treino de musculação para o teu corpo, para a tua saúde, é um treino diário que você precisa colocar em prática. E isso tem me ajudado muito a trazer a minha mente cada vez mais para o presente. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, eu espero que faça sentido para alguém. Se isso tocou você, eu peço que curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que possa fazer a diferença para essa pessoa, e até o próximo vídeo.